Eu não devia fazer, mas porque eu não gosto mas deixamos de fazer algo que eu preciso dizer aqui para a igreja, dar as explicações do porquê não teve adoração infantil. Nossos pequeninos e os professores, aqueles que estão aqui apoiando o coralzinho, a direção, está preparando uma cantata de Natal. Nós vamos ter uma cantata de Natal. E para essa cantata foi pedido que eles ensaiassem nesse momento, das 10h30 até as 11h30. Então, por isso que hoje nós mudamos um pouquinho o programa da liturgia, tá bom? Vamos estar convidando os nossos amigos para a cantata de Natal, que vamos ter aqui dia 25 de dezembro. Não, desculpa, perdão, obrigado, Josi. Dia 16, né? Dia 16 de dezembro. Vai ser um sábado antes, tá? Convide o amigo no tempo certo, não do que o pastor está falando errado. Dia 16 de dezembro, tá bom? Nós vamos ter a mensagem musical da Josi. Josi vai cantar para nós, ela já está aí? Josi? Não é a outra Josi, né, Josi? Até que ela venha, nós decidimos na comissão da igreja, eu gostaria de ter o apoio da igreja também, de criarmos um departamento dentro do departamento de comunicação, que é o departamento da fotografia, das fotos, da mídia. Se você se sente incomodado ou não quer ser fotografado, você faz um sinalzinho que elas vão compreender. Mas a intenção é fotografar a nossa igreja, sendo divulgada a nossa alegria, a nossa felicidade de comungarmos entre irmãos. Nem todas as fotos serão publicadas se você disser assim, pastor, não, eu não quero. Por quê? Porque tem gente que vem do Brasil e pode ter deixado outra família lá, deixado dívidas para trás, e vão descobrir que nós estamos aqui. Eu não quero, pastor. Outros motivos pessoais, é claro que é brincadeira. Mas quem vai cuidar desse departamento será a Nathalie, a esposa do Júnior, tá bom? A Carol e a Lissa, tá bom? Essas três vão estar discretamente tirando fotos da igreja, do ambiente da igreja, mas sendo notificado que você não vai preferir sair, será respeitado, tá bom? Essa é uma ideia de nós divulgarmos mais e colocarmos o rosto bonito de cada um de vocês e da sua família. Josi, que Deus te use agora neste momento. Obrigado, viu, amiga? Não tem problema. Ela disse que ela é brasileira, mas hoje ela vai cantar em espanhol para a gente. Não tem problema, não, por favor. E no céu, o primeiro idioma vai ser o espanhol, né? Das pessoas que falam que o espanhol vai ser a língua do céu. Mas eu acho que vai ser todos os idiomas. Antes de cantar, eu gostaria de ler um versículo da Bíblia que diz, que está em Neemias 9, capítulo 6. E diz, só Tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservarás a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O exército dos céus te adora. Em Neemias capítulo 9 diz que o louvor humano é insuficiente para louvar ao Senhor, porque Ele tem milhões e milhões de anjos, agora, nesse exato momento, louvando o nome do Senhor. Que este canto seja para a honra e glória de Deus. Entrega hoy tu vida, Jesús, y Él transformará tu vivir, pues Él es quien te comprenderá.
Escucha hoy su voz, su llamar. Ven, acepta a Cristo en tu vivir. Él te espera con amor. En sus brazos hay consuelo, paz y salvación. Y si tú resistes a su voz, olvidando hacer tu decisión, recuerda que Él te da su amor y su perdón. Si escuchas hoy la voz de Jesús, A la voz de Jesús, responde ahora su llamar. Te invita a volver hacia Cristo te Él. ama. Entrega ya tu corazón. Ven, acepta a Cristo en tu vivir. Él te espera con amor. En sus brazos hay consuelo, paz y salvación. Y si tú resistes a su voz, olvidando hacer tu decisión, recuerda que Él te da su amor, su perdón. Acepta a Cristo en tu vivir. Él te espera con amor. En sus brazos hay consuelo, paz y salvación. Y si tú resistes a su voz, olvidando hacer tu decisión, recuerda que Él te da su amor y su perdón. Recuerda que Él te da vida eterna. Acepta a Cristo en tu vivir. Amém. Muito obrigado, Josi. Deus abençoe. Queridos, a mensagem de hoje foi baseada em uma revista que eu tive que ler nos estudos que eu tenho estudado, tenho feito aí os cursos de inglês. A professora pediu que nós lêssemos algum artigo e falássemos desse artigo na frente dos colegas. E eu então fui buscar umas revistas na biblioteca do Howard County para poder falar alguma coisa que fosse relativa ao que eu sou, porque na escola eles sabem que eu sou pastor. E comecei a mexer nas revistas lá da biblioteca e encontrei uma pesquisa que me chamou a atenção. E a frase da pesquisa, né, é o tema da mensagem de hoje. Só que eu mudei um pouco, eu adaptei um pouco, porque na revista a pergunta era: Deus te incomoda? E a pergunta que eu quero fazer para você e para mim nesta manhã:
a presença de Deus nos incomoda? Você se sente incomodado em sentir a presença de Deus aonde você estiver? Não, pastor, quando eu estou em alguns lugares, até que eu não queria nem sequer me encontrar com Deus, porque seria constrangedor, me traria incômodo. E dentro da igreja, se Deus está conosco, ou se aqui, vamos colocar uma suposição, estivesse aqui entre nós, no sentido literal, se Deus ocupasse a moradia de uma dessas salas aqui, ó, e a cada momento do culto ele saísse ali com a sua presença de poder, de glória e de majestade, qual seria a minha, a sua reação? Pastor, segundo a Bíblia, nós não suportaríamos a sua glória, a sua graça. Mas se pudéssemos ter o privilégio de conviver com Deus, a presença dele me traria incômodo? Te incomodaria? Alguns poderiam responder assim: não, pastor, a presença de Deus aqui em nossa igreja, nossa, seria uma bênção. Viriam muitos outros frequentar aqui conosco, porque todo mundo saberia que Deus está na BR-2. E que todo momento de culto, quando o pastor vai pregar, Deus sai da sua salinha e senta aqui conosco. Nossa, seria uma ótima ideia Deus sair na hora do culto, da liturgia, sai Deus ali daquela portinha e vem andando. Naquela imagem de Deus que nós temos, né? Cabelos brancos, barbas longas, e ele vem andando, andando, senta aqui, e a gente fala: Senhor Deus, não fica aqui, vem para cá. E ele vem, fica aqui conosco. Seria uma ótima ideia. Mas a pesquisa vai nos conduzindo a um pensamento que eu também compartilho, a leitura que eu fiz, e que eu queria compartilhar com vocês também nesta manhã. Em algum momento, a presença de Deus vai nos incomodando. No primeiro momento, prioritariamente, que bênção, mas depois, ter que enfrentar Deus todos os sábados. Deus aqui entre nós todos os sábados, pode ser que o nosso comportamento teria que ser diferente, porque Deus está aqui fisicamente, seu poder e a sua glória se manifestam entre nós, e alguns iam dizer assim: nossa, para estar na presença de Deus, eu vou ter que estar em silêncio o tempo todo na hora do culto, eu vou ter que me vestir diferente, eu vou ter que me comportar diferente. Com o passar do tempo e dos dias, a tendência da humanidade é se incomodar com a presença de Deus, até mesmo dentro da igreja. Eu vou ter que falar diferente, eu vou ter que desviar os meus olhos para os erros dos outros, porque Deus está aqui entre nós. Vai tomando um rumo a presença de Deus na vida do ser humano, que chegará o momento que Deus vai incomodar. Porque Deus entre nós, a presença de Deus conosco, naturalmente promoveria o quê? Mudanças e transformações. Mas eu não estou disposto a me transformar, eu não estou disposto a mudar. Eu vou para outra igreja, porque na outra igreja não tem Deus. Lá tem um pouquinho de Deus. A igreja do pastor Sandro tem Deus, e olha, vai lá de vez em quando visitar, mas ficar na presença dele todo sábado, todos os sábados, é difícil, não é fácil não. Amigos, não é tão simples assim. Não é tão fácil nós pensarmos: que bom que seria passarmos todo o tempo na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus nos incomoda a mudanças. E nós muitas vezes queremos vir para a igreja e voltar para casa do mesmo jeito que entramos. Nesta pesquisa, eu quero aqui ler para vocês e ir compartilhando com vocês os pensamentos e as ideias. Foi em 2016. Foi realizada em algumas universidades denominacionais. Não somente universidades chamadas cristãs, porque nos Estados Unidos, a maioria das universidades, em sua absoluta maioria, 99,9%, é cristã, porque estamos num país cristão. Mas a pesquisa foi feita em universidades denominacionais. Exemplo,
Universidade Presbiteriana, Universidade Batista. Então, eles foram atrás de universidades que têm a sua denominação como uma referência daquela universidade. As perguntas foram colocadas para os estudantes denominacionais, cristãos. Olha só, jovens, estudantes, universitários, vocês poderiam, por favor, recitar, falar, a maior quantidade possível dos 10 mandamentos? E ali, os universitários tentavam falar os 10 mandamentos numa quantidade maior possível. A pesquisa diz, pode ser em desordem, não precisa ser em ordem. Aí eles lembravam, não falar mal dos outros, não adulterar, e iam. Queridos, por incrível que pareça, muitos poucos souberam declarar os 10 mandamentos. Pouquíssimos. Então, mudaram a pergunta. Perguntaram para os universitários nas universidades denominacionais. Daria para vocês falarem, no mínimo, 10 marcas de cigarro que vocês usam? Rápido. Eles falaram assim, 10, 11, 12, 13, falavam muitas marcas de cigarro. Outra pergunta. Daria para vocês falarem 10 nomes dos apóstolos? Não sabiam quase nada, nada. Pedro, Paulo, paravam por aí. E aí perguntava para os universitários cristãos denominacionais, nestas universidades denominacionais, e nomes de marcas de cerveja que vocês tomam? Ó, rapidamente. Os nomes viam. 10 marcas de cerveja, muito fácil para eles. As perguntas foram mudando. Qual o nível de relacionamento que vocês têm com Deus? 68% disseram que Deus para eles era um conhecido. Eles conheciam a Deus. Papai falou de Deus, a escola fala de Deus. É um conhecido. 21% disseram, Deus para mim é meu amigo. 77% disseram, Deus para mim é desconhecido. A outra pergunta, você se sente à vontade na presença de Deus? 31% disseram que sim. E você se sente desconfortável com a presença de Deus aqui nesta faculdade? 83% disseram sim, a presença de Deus nos incomoda. Este foi o centro da pesquisa e do artigo da revista. Deus nos incomoda. Deus tem incomodado a sociedade. Deus tem incomodado as pessoas. Deus tem incomodado os universitários que estudam em universidades denominacionais. A presença de Deus é desconfortável em algum momento na vida dos seres humanos. E o que tem contribuído para isto? A revista era para universitários. E segundo o artigo, eles disseram o seguinte, são algumas influências de filosofias modernas que hoje nós estamos tendo que enfrentar, não tão modernas. A maioria delas já começaram lá na época dos gregos, mas essas filosofias humanas estão voltando, estão tomando força nas universidades. Filosofias tais quais secularismo, materialismo, relativismo, pluralismo, tolerância, e dentre estas filosofias, a que está abraçando todas elas como a que tem mais força no ambiente universitário, chama-se a filosofia, alguns querem dizer religião, do humanismo. A pesquisa conduziu o pensamento de que as razões para que o homem se sinta incomodado com a presença de Deus, em sua maioria entre jovens universitários cristãos,
é porque as influências filosóficas do humanismo estão alcançando a mente e o comportamento dos nossos jovens cristãos aqui nesse país. Mas pastor, o que é um pouco aí? Fala um pouquinho sobre secularismo. Secularismo sabe o que é? Resumindo rapidamente, é você correr demais. É você lutar contra o tempo. Dentro do secularismo existe um estudo chamado dromocracia. Tudo novidade para mim, aprendi tudo. O que é dromocracia dentro do secularismo? É você competir com o tempo. Se nós temos 24 horas do nosso dia para usar, hoje o secularismo está me empurrando para encontrar nas 24 horas mais tempo do que eu posso ter. E tem gente que transforma 24 horas do dia no exercício do seu trabalho, como se fosse 48 horas. Ou seja, fazem em um dia, realizam em um dia o que poderiam fazer em 2. Porque é a correria do século. Você pergunta para um e para o outro, você ouve dizer assim, como é que está a sua vida? Ah, está tudo bem, está tudo tranquilo. E vai andando, e vai seguindo a sua vida. Mas está uma correria que não dá para parar. Esse é o secularismo, empurrando o homem para competir com o tempo, o homem se tornando escravo do tempo, para tentar superar as horas de 24 horas, vamos então criar tudo o que é possível para ser mais rápido. Comida mais rápida, informações mais rápido, relacionamentos mais rápidos, faculdades mais rápidas, sermões mais rápidos. Tudo homem hoje quer mais rápido. Se você para hoje na tela de um computador e fica lá esperando o computador ligar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você já vê, esse computador é lerdo. 8 segundos, o computador é lerdo. Tem que trocar o computador. Já não está mais atualizado ao século. Já está obsoleto. Se você vai para uma fila de... que eu não posso ir mais, Burger King e McDonald's, Taco Bell. Deus me atingiu bem no ponto. E você fica naquela fila ali no drive, né? Drive-thru ali, esperando o carro, você buzina porque está demorando demais. E em média, esse atendimento leva de 1 a 2 minutos. Mas não dá. Porque o secularismo e a dromocracia do tempo, a exigência de nos fazer competidores com o tempo, de tomar 24 horas dos nossos dias e transformá-lo em 48 horas, é o que o mundo está empurrando para a gente. Se você manda uma mensagem para alguém no seu celular e a pessoa não responde imediatamente, por que ela não me respondeu? Algum problema. Esse silêncio deve ser alguma... Aí começa a mente. Nossa, não disse nenhum joinha, nenhum sinal de joia, nenhum sinal de negativo, nada, o que está acontecendo? Aí pega o celular e olha de novo, e abre outra vez. O mundo de hoje está nos empurrando para competir com o tempo, e o tempo tem que ser usado por nós, e não sermos escravos do tempo, com sabedoria. Você vai para as universidades hoje, você não vê jovem tendo tempo para nada, não tem tempo para nada. Nós não estamos tendo tempo nem sequer de nos relacionarmos com pessoas, porque as pessoas têm que parar para ouvir, têm que dar tempo para as pessoas, têm que ouvir as pessoas, e não tem tempo para ouvir ninguém. Escreve alguma mensagem para mim que eu te respondo por WhatsApp. É para onde o mundo está empurrando a humanidade. Pastor, o que tem que ver isso com Deus incomodando? São essas filosofias que estão nos ensinando a ideia de que Deus é desnecessário. Deus não tem necessidade de ser parte da minha vida ou de fazer parte das minhas 24 horas. Não. Porque nem tempo para Deus eu tenho. E quando eu tenho que me deparar, quando eu tenho que me relacionar com Deus nas minhas 24 horas e eu não tenho tempo, Deus me incomoda. Nossa, eu tenho que ler a lição ainda. Deus me incomoda. Porque eu aprendi como cristão de que eu tenho que fazer minha devoção, mas Deus não tem tempo para devoção.
Isso está me incomodando. Alguns dizem que estudar a lição, estudar a Bíblia, estudar a meditação é perda de tempo. Não se... Para quê? Não se justifica. E alguns dizem assim também, irmãos, dentro da igreja, o humanismo dentro da igreja. Será que vai valer a pena eu ir para a igreja? O que eu vou ganhar indo para a igreja? Vou perder meu tempo? Eu vejo na televisão, eu vejo na internet, tem tantas outras formas. Tem. Não estou demonizando e nem criticando, mas nada deve substituir estarmos na presença de Deus em sua casa. Nada. Use isso como uma situações, ocasiões. Não use isso como uma prática, porque o humanismo, que tem dentro dele o secularismo, está roubando o tempo do homem, da comunhão com Deus, de estar na presença de Deus. E aí, Deus está incomodado, Deus tem me incomodado, Deus está incomodando. Meu pai, ir para a igreja quarta-feira, culto de oração, ai, que coisa, tira isso da cabeça, mulher. Ah, para que a gente fazer o culto de pôr do sol? Tira isso da cabeça, não tem tempo, não deu tempo. Aí existem outras filosofias, falei um pouco mais dessa. Existe o pluralismo. O que é isso? Não existe uma só verdade, existem várias verdades. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Cada um pensa da forma diferente do outro e cada um tem a sua verdade. Sendo assim, se tem muitas verdades, a Bíblia, a palavra de Deus, jamais poderia ser, segundo o humanismo, uma verdade absoluta, porque não existem verdades absolutas. Existem verdades, que pode ser a minha, pode ser a sua. A gente tem pensamentos diferentes e vamos agora para uma outra filosofia, da tolerância. Vamos nos tolerar. Você me respeita, eu te respeito, e não vamos discutir nada sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque aí, então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, se torna o quê? Um incômodo. Ai, como que me incomoda. Todo ano vem, no final do ano, o pastor falar sobre ano bíblico. Deus tem incomodado a nós, irmãos. Nós estamos nos sentindo incomodados, porque Deus espera de nós posturas e atitudes que Ele seja adorado, que Ele seja reverenciado, que Ele seja respeitado e que Ele faça parte do nosso relacionamento. Alguns cristãos dizem assim, para onde eu vou eu levo Deus. Humanismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo, aonde eu vou, Deus me leva. É diferente. Eu vou para o trabalho porque Deus vai me levar ao trabalho que Ele me deu e que o trabalho é dEle, Ele que me deu. Mas o humanista diz o seguinte, eu vou levar a Deus para o meu trabalho e lá eu vou falar de Deus. Deus, Ele é meu companheiro, meu amigo, Ele me deu um emprego, me deu sabedoria. É Deus que te leva para o emprego. Não sai de casa falando assim, eu vou para o trabalho e vou levar Deus. Não, eu vou para o trabalho e que Deus me leve para o trabalho. É Deus que dirige o homem, é Deus que conduz o homem, é Deus que faz tudo pelo homem. E o humanismo tenta tirar a nossa necessidade de Deus e coloca o centro de toda a terra as necessidades do homem. E sabe quem pode resolver o problema da humanidade segundo o humanismo? O próprio homem, através da evolução. Se o homem tiver tempo, segundo o humanismo, ele vai evoluir tanto, e a ciência vai evoluir tanto, e as filosofias vão se desenvolver tanto, que o homem vai resolver o problema do pecado aqui na terra, segundo o humanismo. Não vai precisar de Deus. Deus é desnecessário. Eles dizem mais, irmãos. Eles falam assim, se o mundo hoje compreendesse que lutar contra o pecado não deu certo, e se nós aprendêssemos a evoluir no pecado, nós seríamos mais felizes. Porque a evolução do homem no pecado o ajudaria a viver no pecado e feliz. Mas tem Deus que fala assim, pecado é culpa, pecado é errado, pecado é transgressão, pecado é morte.
O resultado do pecado. Então, vamos tirar essa visão deísta, divina do pecado e vamos evoluir no pecado. Aí o humanista chega à seguinte proposta: o mais correto para a humanidade seria termos um paraíso sem pecado. Eles preferem que não exista um paraíso sem pecado, porque um paraíso sem pecado não vai acontecer nunca, porque nós não vamos conseguir evoluir a ponto de deixar de gostar do pecado, porque o homem gosta do pecado. Então eles inventaram, na filosofia deles, um paraíso sem pecado. Não seria bom? Vai todo mundo para o céu e cometer os mesmos pecados que cometem aqui na terra, só que lá com eternidade. Você vai poder cometer os pecados a vida inteira, com todo gosto, sem sentimento de culpa. O bom do humanismo é que ele não tira de nós o paraíso, ele nos dá o paraíso, mas também nos dá o direito de sermos como somos, pecadores do paraíso. Então, se eu sou humanista, eu espero receber o paraíso com o direito de pecar. Essa é a ideia deles. E o pensamento do humanismo, centralizado no homem, diz mais, que o homem chegará a um ponto de depender mais dos mortos do que dos vivos. Porque os mortos já têm a experiência do outro lado, e nós vivos não temos. Então eles estão criando a criogenia, eu tenho aqui anotado, é uma ciência, já tem milhares de pessoas adeptas, de arrancar a cabeça do morto, congelar a cabeça do morto, esperar a ciência evoluir, que falta pouco tempo, eles acreditam que em 2025 eles já consigam fazer isso, pegar a cabeça do morto, que está lá o cérebro, e colocar num corpo recém-morto, para recuperar a memória do morto no corpo de outra pessoa. É a ideia do humanismo, dentro das universidades. Criogenia, se não me engano, está aqui anotado, depois eu posso passar para vocês. Esta é a ideia do humanismo. Resolver os problemas do homem sem quem? Sem Deus. Deus é desnecessário, Deus me incomoda. Deus, às vezes, é muito exigente. E aí, queridos, vem a mensagem que eu quero trazer para mim e para você nesta manhã. Nós podemos estar vivendo um tipo de relacionamento dentro do cristianismo que tenha o envolvimento, a contaminação destas filosofias no nosso meio. O secularismo pode estar infiltrado entre nós. O pluralismo pode estar infiltrado entre nós. Não é o que o pastor fala, não é o que o irmão fala, é o que a Bíblia fala, mas o humanismo diz, e o pluralismo diz, cada um tem a sua verdade. Dentro da igreja, depende do ponto de vista de cada um. O pastor vê assim, o irmão vê de outro jeito, a irmã tem outra opinião, e ninguém busca a verdade absoluta, fica nos achismos. E existe aqui, olha, um livro de regra absoluta para nós nos guiarmos. Para eles, os humanistas, a Bíblia é um bom livro, mas não é um livro evoluído. Para eles, o livro, a Bíblia, ele cai em descrédito pela ciência, pela falta da comprovação científica da Bíblia. E outro ponto que eles destroem a Bíblia é que, além da Bíblia não passar por uma avaliação científica como sendo um livro fidedigno, a Bíblia não suporta nem sequer a opinião pública, porque eles usam muito a opinião pública para desenvolverem as suas teorias. Aí disseram assim, está vendo essa pesquisa aqui? Dentro das universidades, aonde a Bíblia é defendida, ela tem tido influência sobre esses jovens? Jamais. Então, baseados na ciência, que a Bíblia não suporta a ciência, e baseados na opinião pública, é um bom livro, mas como outro qualquer. Existe também, irmãos, dentro deste conceito de humanismo e filosofias, uma outra filosofia terrível, chamada
relativismo. Tudo é relativo. Depende do ponto de vista que você olhar. Depende da forma como você olhar. Olha, e também no relativismo, depende do que a cultura, as gerações nos ensinam a respeito do tema. Se elas não evoluíram, é porque este tema não foi um tema aprovado, ou não foi um tema que merecia atenção. Como assim, pastor? Relativismo é o seguinte, irmãos. Tudo é relativo. Nada é conforme a gente vê. O que você está vendo agora com os seus olhos não é o que o outro do seu lado está vendo. Porque cada um tem um escopo e uma visão diferente de um olhar, de uma situação ou de um estado físico qualquer. Então, tudo é relativo. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso, pastor? Irmãos, porque nós estamos relativizando a nossa relação com Deus. Nós estamos relativizando os absolutos divinos. Nós estamos relativizando o nosso tempo de comunhão na presença de Deus. Já existe, hoje em dia, o humanismo infiltrado dentro das religiões cristãs. Aonde diz assim, vamos encher a igreja de pessoas vazias para agradá-las. O cristianismo diz o seguinte, vamos sim encher as igrejas de pessoas vazias, mas para se tornarem adoradores. Não para receberem agrados, para poderem oferecer adoração. Hoje nós estamos encontrando, segundo os artigos que eu li, igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, e igrejas vazias, porém com poucas pessoas cheias de Deus. Está invertendo, porque o homem está relativizando tudo. Olha, você já leu aquele livro fala o seguinte, olha, não é bem assim. A sociologia, a filosofia, os IAs do tempo moderno estão ensinando que não é bem assim. Que eu posso ver de uma forma relativa as coisas. Existem absolutos bíblicos e divinos que nós temos que voltar a resgatar. Absolutos. E nós vamos ter uma semana para você e eu ouvirmos que um dos absolutos divinos que Deus deixou nesta terra é a família. Não há nenhum outro sistema que o homem possa inventar que seja assim, diz o Senhor, do que a família. Irmãos, vocês estão vendo, não preciso nem de relatar aqui, mas essa semana nós assistimos, nós encontramos na mídia, crianças sendo pajens de casamento de 2 homens ali, porque a família hoje, segundo a visão pluralista, relativista, humanista, tem que ser o tipo de família que me agrada. Se a minha família não está me agradando, eu posso escolher outra família. É o que eu quero, não é o que Deus criou. É o relativismo e humanismo dentro da igreja. E existem pessoas relativizando tudo. Teoria de gênero. Eu aprendi teoria de Gênesis. Não é teoria de gênero, aonde as filosofias estão conduzindo o homem a ficar confuso, as nossas crianças a ficarem confusas. A teoria que nós temos, ou a teologia que nós temos, é a de Gênesis. Homem e mulher os criou e ponto final. Dá medo, irmãos, deixar os nossos filhos irem para as universidades cristãs. Dá medo, irmãos, deixar os nossos filhos crescerem em ambientes cristãos, mas que foram já contaminados com o humanismo, tudo para o homem, tudo que agrada o homem, nada para Deus. Vamos evoluir na ciência, vamos ouvir a opinião pública, nada de absolutos. Cada um tem a sua verdade, a verdade pode ser relativa. Dá medo. Como eu tenho orado pelos meus filhos, para que eles estejam enfrentando o que for lá fora.
levando no coração absolutos divinos, absolutos de que existe um Deus que comanda o universo. Não é o homem que vai resolver o problema do universo, não é a evolução do homem no pecado que vai transformar o paraíso que Deus está preparando para nós sem pecado, como um paraíso de pecado. Que bom que seria irmos todos para o céu com os nossos pecados. Essa é a ideia. Eu me preocupo muito com o humanismo dentro da igreja. Alguns irmãos estão em casa perguntando: o que eu vou ganhar indo para a igreja? O que eu vou ter de benefício indo para a igreja? O que vai melhorar na minha vida? O que vai acrescentar na minha vida? O eu, isso é humanismo. O humanismo afirma, dentro da religião, menos Deus e mais o homem. Menos agradar a Deus, agradar mais o homem. E isso tem tornado um incômodo para nós. Incômodo ir à igreja. E naquela igreja lá que o pastor vai, tem Deus lá, e eles são tudo santinho. E nós começamos a criticar quem começa também a querer buscar, sabe, uma comunhão melhor com Deus. Já começam as pessoas dentro da igreja a criticar assim: você viu aquele lá? Está comendo diferente, está vestindo diferente, e daqui a pouco, logo vai. Não aguenta um mês. Nós ridicularizamos aqueles que querem buscar absolutos divinos em sua vida, mudanças em sua vida, por estarem na presença de Deus. Nós podemos, irmãos, estar nos tornando adventistas do sétimo dia, humanistas. Vamos ter cuidado. Há uma preocupação muito grande com a cultura. Há uma preocupação muito grande em sermos relevantes. Eu vou falar aqui algo para vocês, não tenho tempo de desenvolver o pensamento. Mas Deus é contra a cultura humanista. Deus é contra a cultura humanista. Se é uma cultura que Deus defende, é o cristianismo. É esse aí. Mas muitos estão dizendo assim: para sermos relevantes, vamos nos aculturar, vamos criar novos métodos, novos sistemas. Podemos fazer, mas o limite é Deus e não o agradar o homem. Vocês conhecem o pastor Bill Hybels? Ele é pastor na grande igreja de Willow Creek, em Chicago. Tem outras igrejas já espalhadas pelos Estados Unidos. A história desse homem é interessante, eu gosto muito de ler os livros dele. E ele diz que quando começou o pensamento de desenvolver a igreja dos seus sonhos, que ele tinha no coração guardado, desde criancinha, de ser um líder religioso, ele não queria receber ajuda do pai. Ele trabalhava numa grande empresa do pai, o pai é um milionário, o pai do Bill Hybels, mas ele não queria depender do pai. Ele chegou para o pai e disse: papai, eu vou agora me distanciar da empresa, não vou mais administrar a empresa com o senhor, e eu vou agora fundar uma igreja. Aí o pai: você está louco, rapaz? Que igreja o quê? Olha o império que nós temos, eu preciso de você aqui dentro, papai. Eu tenho no coração uma vocação de desenvolver uma igreja. Eu preciso colocar uma igreja na sociedade, porque para mim a multiplicação das igrejas na sociedade vai influenciar o mundo. E aí ele discutiu com o pai, decidiu ir, o pai disse: olha, vai e não conte comigo. Mas ele sabia no fundo que podia contar com o pai, porém ele foi com o dinheiro que ele tinha. E numa cidade, lá em Chicago, ele alugou um cinema para começar ali as suas reuniões. E ele conseguiu o horário de domingo de manhã, que era o que ele queria. Só que esse cinema, à noite, tinha a sessão do terror, dos filmes de terror, que para aquela região atraía muita gente. E ele, quando chegava 4h30 da manhã para limpar o cinema, para preparar o cinema para receber a igreja, que ali seria, ele conta na história que ele tinha que limpar vômitos, ele tinha que limpar sujeiras que os homens faziam ali, urina, essas coisas todas, sabe?
Era podre, era sujo. E ele se ajoelhava sozinho, 4h30 da manhã, com um pano, com um balde, com sabão, limpava todos os bancos, limpava todo o piso, para de manhã receber uma igreja num lugar que à noite passavam filmes de terror, e que as pessoas ali faziam de tudo quanto é sujeira. Eu estou aqui falando as coisas leves. Num dia, passado-se algum tempo, ele fazendo isso por esse tempo, algum tempo, não se dá o prazo de tempo, ele pensava assim: por que o povo vem mais para assistir os filmes de terror e não vem para assistir os meus cultos? Porque ele deixava propaganda também no cinema ali no cartaz, ele colocava o tema do sermão. E ele começou a se incomodar com isso, que as pessoas iam mais para o cinema para ver filme de terror do que no domingo de manhã, para estar com a família orando e falando com Deus e sendo abençoado. E ele começou a desenvolver pensamentos: por que os estádios de futebol americanos são mais cheios do que as igrejas? Irmãos, não há como competir com o futebol americano, com o NASCAR e com o beisebol, não há como competir. Esses 3 esportes tomam o público de todas as igrejas evangélicas nos Estados Unidos em quantidade de presença de pessoas no domingo de manhã. O pastor vai escrevendo e dizendo isso. Aí ele diz: Senhor, por que eu faço isso? Eu limpo, eu me curvo, eu gasto tempo, eu me preparo para receber o povo e o povo não vem. Aí ele, nos seus pensamentos, chegou à seguinte conclusão: sabe o que acontece? Ele disse que ouviu a sua consciência lhe falando. O pessoal do cinema, o pessoal dos estádios, o pessoal do NASCAR, que é corrida de carro, preparam todo aquele ambiente para receber homens. Tudo é feito para agradar os homens. É pipoca, é cachorro-quente, é música, é show, tudo que agrada o homem. E você, Bill, está também tentando, em sua igreja, organizar a sua igreja, arrumar a sua igreja, limpar a sua igreja, preparar bons sermões para a sua igreja, para agradar homens. O método de Deus é diferente, porque se você, Bill, preparar a sua igreja para agradar a homens, você não vai conseguir concorrer com o mundo, porque o mundo tem habilidade, o mundo é expert em fazer grandes shows. Bill, organize essa igreja, limpe essa igreja, prepare essa igreja para receber Deus. É diferente. Mas o que é diferente? Por que é diferente? Eles conseguem público. Porque, Bill, eles preparam tudo para receber homens. Igreja é outro sistema, Bill. Igreja é preparar a igreja para receber a Deus. Nós podemos estar correndo esse grande risco, irmãos, como cristãos, em estarmos preocupados em preparar e organizar a igreja para receber homens e público, mas não é o caminho da vitória. O caminho da vitória é nós nos unirmos como os cristãos para vir à igreja, não perguntando: será que hoje vai ser um bom sermão? Será que hoje eu vou ter aquilo que eu espero ter? Será que hoje a igreja vai estar arrumada como eu desejo que ela esteja arrumada para mim? Quando nós alimentamos o foco do homem, agradar o homem, nós estamos sendo humanistas. Nós estamos vivendo no meio dessas filosofias todas. Mas quando nós nos organizamos como instituição, como igreja, como pessoa, para vir à igreja, adorar a Deus que está na igreja, tudo muda. Aí o Bill começou a fazer isso, irmãos. Ele, quando limpava o vômito: Senhor, eu estou limpando esse vômito para o Senhor andar e transitar aqui nessas cadeiras, Senhor Deus. Começou a limpar os bancos: Senhor, eu estou limpando esse banco para que o Senhor se assente nele. Eu estou limpando lá o púlpito para que o Senhor pregue nele.
O foco tem que ser a divindade em nossa vida, a santidade de Deus em nossa vida, o relacionamento com Deus em nossa vida. Não pode ser me agradar o homem. O pastor que tenta agradar os homens não agrada a Deus. O pastor que tenta preparar a igreja para tornar a igreja agradável ao homem é humanista. Eu aprendi isso, irmãos. Agora, o pastor que aprende a preparar uma igreja para recebermos sábado de manhã o nosso Deus, para adorar o nosso Deus, é diferente, irmãos. Pode ser que a igreja fique vazia de pessoas, mas pessoas cheias de Deus. No outro caso, pode ser que as igrejas fiquem cheias, mas pessoas cheias e vazias de Deus. Estão entendendo, irmãos, a minha preocupação? Eu gostaria que você fosse daqui para sua casa levando Deus, ou melhor, deixando que Deus te levasse, não levando Deus. Porque tem muitos irmãos, sábado de manhã, pega Deus e coloca no porta-luva do carro. Deus, vamos ali para aquela igreja comigo. Não, aquela igreja não está legal, vamos para aquela outra lá porque talvez está melhor o pregador. Isso é humanismo. Agora se envolva em dizer assim, eu vou na igreja, qualquer que seja, e lá eu vou encontrar-me com Deus, eu vou trabalhar para Deus, eu vou me comprometer com Deus. Isso aí é o verdadeiro cristianismo que Deus está procurando. Tem muita gente que vem para a igreja para ser abençoado. Existem dois tipos de bênçãos. A bênção, irmãos, que nos acomoda e a bênção que nos mobiliza. A bênção que nos move. E tem muito irmão vindo buscar as bênçãos de Deus que acomodam. Venha buscar as bênçãos de Deus que te mobilize, que te mova a servir a Deus. É isso que nós estamos precisando em nossa vida. Não porque eu não me agrado do fulano, não me agrado do ciclano, não me agrado do beltano, eu quero receber as bênçãos que me acomodam. As bênçãos que me movem, essa eu não quero. E eu digo a vocês, a maior quantidade de bênçãos que Deus tem a nos dar, são as bênçãos que nos movem a espalhar as bênçãos para os outros. Isso sim é cristianismo sem humanismo. Porque cristianismo com humanismo, eu venho buscar a bênção, me alimento da bênção e saio com a minha bênção para casa. E Deus, vem comigo, vamos para a minha casa. Não, eu fui aonde Deus estava, na sua casa. E lá eu fui abençoado porque eu o adorei. E as bênçãos de Deus em poder adorá-lo, me moveram a ser uma bênção aos outros. Tem muito crente que vem e que volta e vai e vem para a igreja e não abençoa ninguém. Pelo contrário, é amargo aos outros, é pesado aos outros, fere os outros, porque a bênção é minha. Você não foi na igreja porque quis, perdeu. Não, você não foi para a igreja? Olha, nós fomos abençoados lá hoje. Porque nós viemos e nós fomos para a igreja para adorar. E quando nós adoramos a Deus, nós somos transformados. Nós somos mudados, nós nos encontramos com Deus e Ele modifica os nossos pensamentos, Ele transforma a nossa vida. E olha, eu aprendi tanta coisa hoje na igreja, deixa eu compartilhar com você as bênçãos. Não, sê tu uma bênção, querido irmão, sê tu uma bênção. Deus está procurando hoje adoradores que estejam mais preocupados em adorá-lo, ser abençoado pela adoração e sair daqui dessas portas para abençoar os outros. A igreja mais forte que tem, irmãos, é a igreja que começa depois do culto. Essa é a igreja poderosa. Essa é a igreja do poder de Deus. A igreja que eu aprendi, eu ouvi, eu adorei a Deus, fui abençoado, agora saio daqui para abençoar a outros. Essa é a igreja poderosa. Quando eu venho para a igreja para me beneficiar, para receber, para me agradar, para me contentar, eu estou no foco errado. Quando eu venho para a igreja para pregar um sermão bonito, para impressionar a minha igreja, eu estou no foco errado. Quando eu venho para a igreja para tentar agradar o meu público, a minha igreja, eu estou no foco errado. Agradar, irmãos, tem muitas, vamos dizer assim, muitos sinônimos,
desdobramentos. Estou falando no sentido humanista. Se eu venho para cá somente para me preencher e deixar de aprender para abençoar os outros, eu estou errado. Eu queria que você saísse daqui hoje tendo no seu coração um sentimento de que você teve um encontro com Deus. Mas como, pastor? O senhor pregou só coisa aí que me despertou outras coisas. A minha intenção é essa. É nós sairmos daqui tendo o sentimento de que estivemos nessas 3 horas aqui nesta casa de Deus, na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque todo sábado, eu e minha família saímos de casa para preparar essa igreja para receber a Deus. Eu não preparo essa igreja, eu não arrumo a recepção, eu não arrumo o som, eu não arrumo o microfone para receber homens. Em nome de Deus, ouço o pastor de vocês, eu tenho esse foco no meu ministério. Eu organizo essa igreja, eu trabalho nessa igreja para adorar a Deus. Aqueles que compreenderem isso, irmãos, aqueles que entenderem que é hora de nos comprometermos com o deísmo, com a divindade, vai ser uma fonte de bênção a outras pessoas. Vai ser uma fonte de bênção para a sua própria família, para os seus próprios irmãos. Vivamos a glória de Deus, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos, irmãos, na consciência de que estamos na presença de Deus. Deus precisa de adoradores verdadeiros, que confiem no seu poder e que sejam abençoados por adorá-lo e que saiam daqui para abençoar a outros. Não venha para a igreja para agradar o pastor, não venha para a igreja para agradar a mãe e o pai, jovenzinho. Venha porque você quer adorar a Deus, porque você ama a Deus, porque Deus fez tudo por você, porque Ele te abençoa a cada dia, porque Ele multiplica a sua vida de vitórias. Quando você cai, Ele te levanta. Encontre em Deus razão para você estar na igreja e não encontre nos outros motivos para você vir à igreja. Eu venho à igreja porque eu amo a Deus. Deus é amor. Dê um motivo que você quiser, mas não dê desculpas, porque os outros não me deixaram ver a Deus, porque os outros não fazem o que eu quero. Você não veio aqui para ser agradado, você veio aqui para adorar. É triste, irmãos, chegarmos em igrejas e ambientes onde encontramos pessoas que só apontam defeitos humanos e falhas humanas. Nós vamos errar e vamos falhar, mas Deus, Ele está no comando. Os homens erram, mas Deus está no comando. Eu não tenho dúvida disto. Deus está dirigindo a sua igreja. Hoje, se ouvirmos dizer que Deus está na igreja BR2, vai lá. Ou na BR1, na BR3, ou em Richmond, vai lá. Mas vai para adorá-lo. Vai para se comprometer com a glória de Deus, com o seu encontro com Deus, e saia de lá, de qualquer igreja que você for, pronto a abençoar. Agora, irmãos, nessa semana passada, em Porto Alegre, foi dado uma lei, ou foi o judiciário declarou lei, de que se deve tirar todos os símbolos religiosos de aonde tiver governo, escolas públicas, prefeitura, nada de símbolos religiosos. Porque esse símbolo religioso que o mundo está espalhando por aí, cruz, imagens, o que for, isso agride a opinião pública não tolera isso. Há uma outra lei no Brasil, irmãos, tramitando lá, aonde estão pedindo que tire das notas do dinheiro do Brasil, Deus seja louvado. Eles não querem isso. Deus tem incomodado a sociedade. Que Ele não nos incomode, irmãos. Que eu e você venhamos para a casa de Deus dispostos a ter um real e verdadeiro encontro com Ele. Não venha para ser agradado, venha para adorar a Deus.
Estar na presença de Deus é ter um encontro com Deus, com Ele, com mudanças. Permitir transformações. Não volte para casa levando os conceitos filosóficos, humanistas. Volte levando os conceitos bíblicos, divinos. Porque o mundo vai de mal a pior. Não é porque o homem está evoluindo, não. É porque o homem está regredindo. Regredindo. Eu já fui pastor numa igreja que eu tive que chamar a polícia, porque 2 filhos violentaram a própria mãe. Isso é evolução? Isto é evolução? Eu fui visitar a vovó, uma senhora, uma vovozinha, uma senhora, ela já era avó, num asilo. Por que a senhora está aqui, irmã? Meus filhos me colocaram. Por que te trouxeram para cá? Pastor, eu tenho algumas propriedades. E meus filhos preferem me interditar para ter benefício das propriedades antes que eu morra. Então, pastor, eles, na semana passada, não conte isso para a polícia, porque eu não quero que meus filhos sejam presos. Isso é a declaração de mãe. Mas, pastor, eles usaram drogas, que são 2 dependentes, e me abusaram sexualmente. É um mundo que nós estamos vivendo hoje. E me mandaram para cá, e eu estou feliz aqui, porque eu não quero nem olhar para o rosto deles, eu tenho nojo, pavor, eu estou orando a Deus para que me ajude a compreender o que aconteceu comigo. Mas, pastor, pelo amor de Deus, não fale com ninguém sobre isso. É para onde tem encaminhado a humanidade, porque Deus tem incomodado a humanidade. Não se incomode em estar na presença de Deus. Venha para a presença de Deus nos cultos que nós temos aqui. Traga os seus filhos para a presença de Deus. Eu já repito isso muito, alguns vão dizer assim, de novo, pastor, mas é o que nós precisamos cada vez mais, antes que Cristo volte, para buscar a sua igreja e o seu povo. Nós precisamos ter prazer de estar na presença de Deus, e vir aqui para adorá-lo, não para ter bênçãos que nos acomode. Que Deus não abençoe ninguém aqui hoje, com bênçãos que acomode você. Que Deus abençoe a mim e a você, para que saímos daqui com bênçãos que nos mobilize, que nos mova. Aí sim, que bênção. Eu saí de lá abençoado, porque o pastor me alertou dessas filosofias que eu nem entendo muito, mas eu estou, acho que igual alguma daquelas lá. Estou no secularismo, trabalhando que não dá tempo para nada para Deus. Estou no relativismo porque não aceito os absolutos da Bíblia, eu questiono tudo. Irmãos, já falei para vocês, aonde Deus colocou um ponto final, não coloque interrogação. Deus colocou assim, o sábado é santo, ponto. Não coloque, o sábado é santo? Não, o sábado é santo, ponto. Está lá na Bíblia, ponto final. Ponto é ponto final. O dízimo é santo? Tem lá, o dízimo é santo? É o quê? É ponto final ou interrogação? É ponto final. Absolutos divinos. Não adulterarás, não matarás, não girar falso testemunho, são absolutos que terminam com ponto ou com interrogação. Ponto final. Não questione, obedeça, obedeça. Nós vamos terminar cantando, obrigado por me esperarem. Nós vamos cantar juntos, 579. E que essa música seja a expressão da nossa razão de estarmos aqui hoje. Nós vamos cantar 2 hinos pequeninos, tá ok? 579 primeiro e o 578 por último. E nós vamos orar e vamos voltar para casa, porque Deus está levando a gente. Não porque eu vou com Deus no sentido que eu vou levar Deus. Deus não é levado, Deus não cabe numa caixa, no seu porta-malas, na sua bolsa. É Ele que te leva. E se Ele te trouxe aqui hoje, é porque você precisa acordar do momento que estamos vivendo e dizer assim, eu não sou secularista, eu não sou humanista, eu não sou qualquerista, eu sou cristão. Eu adoro a Deus. E se posicione, porque cada dia mais que se passar para nos encontrarmos com Deus, mais posicionamentos nós vamos ter que tomar. Coitado dos meus filhos, porque eles vão ter que se posicionar. O evolucionismo está tomando conta, está tirando professores cristãos de universidades cristãs, porque defendem o cristianismo. Isso acontece agora, hoje em dia. A ideologia de gênero
Para onde vamos? Deus. Esse é o caminho, andai por ele. Não deixe que Deus se torne um incômodo a você, nem os seus mandamentos. Vladimir, você me ajudou a lembrar, né, Vladimir? Desculpa. Nós vamos entregar um cartãozinho de Thanksgiving. Eu devia ter falado isso antes. Ali à porta, tá bom? Ali à porta vocês receberão. É a oferta de gratidão que vocês trarão aqui no próximo sábado. Nós vamos celebrar aqui com o almoço as bênçãos que Deus tem dado a nós. Então leve o cartão para casa, ore a Deus e traga de volta com a sua oferta de gratidão. Me perdoe por não ter lembrado antes. Vamos cantar? Vamos ficar de pé e cantarmos esse hino? 579 primeiro é isto? Eu te amo, ó Deus. Declare o amor que você tem a Ele e o adore, porque Deus é amor. Nada há maior de motivo e razão de você estar aqui. Ele é amor. Ponto final. Eu te amo, ó Deus. Ergo meu louvor. Minha alma vem te adorar, Senhor. Amém. Amém. Aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Amém. 578. Vamos cantar o segundo. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Amém. Não se incomode com as mudanças de outras pessoas que eles estão realizando na vida deles porque estão tendo um encontro com Deus. Não critique mudanças na vida de... mas você viu como é que ele está? Como é que ela está? Não! Foque em Deus, na sua mudança. Venha para a casa de Deus no próximo sábado, disposto a adorá-lo, a receber dele as bênçãos para que você seja uma bênção. Posso ver em cada rosto, a presença de Deus brilhando. Que vocês vejam em mim, irmãos, e que nós possamos ver uns dos outros. É por isso que eu venho à igreja todo sábado, para adorar a Deus, falho, cheio de defeitos, mas eu venho aqui e organizo essa igreja com meu amigo Ricardo e com outros que me ajudam, outros mais, porque nós queremos receber Deus aqui entre nós. Tendo Deus, irmãos, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Venham à casa de Deus para encontrar com Ele na escola sabatina, no culto de quarta-feira. Venha na casa de Deus para ter um encontro com Ele cada sábado. Bom? Deus abençoe a mim e a você. Querido Deus e Pai, leva-nos, Senhor Deus, em Teus braços de amor para a nossa casa. E que quando chegarmos em casa, lá já esteja também a Tua presença e dos Teus santos anjos, ó Pai. Que nenhum ambiente que nós frequentamos, Senhor Deus, seja ausente de Tua presença, ó Pai. Que em todos os nossos negócios, nossas palavras, nossas conversas, tudo, Senhor Deus, demonstre que nós vivemos na presença de Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus, se temos falhado.
Perdoa-nos, Senhor Deus, se nós temos permitido que a influência das filosofias do mundo tenham mudado o nosso conceito de adoração a Ti, de obediência a Ti, nosso conceito de verdade absoluta da Tua palavra, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cristãos, verdadeiros cristãos, adoradores do verdadeiro Deus. Leve-nos para casa, Senhor Deus, em Teus braços de amor. Nos conduza, Senhor Deus. Dirija-nos em nossas decisões. Em nome de Jesus, amém.